tudo voltar ao normal. Mas nós estamos aqui, né, com aqueles que amam a palavra e que estão se beneficiando dela, eu creio, porque a palavra de Deus ela é assim. Ela traz um bem para o nosso coração, para aqueles que buscam a palavra, eles são beneficiados com a palavra, sempre. Então, queridos, nós vamos dar início hoje ao capítulo 25 de Gênesis. Hoje, nós já vimos aqui que Isaac já está casado, né? Casou com Rebeca, é originada da família de Abraão. Eliezer, o servo mais antigo de Abraão, foi buscar a Rebeca no meio da parentela dele, na Mesopotâmia. Ele viajou muito tempo, foi uma viagem difícil, mas assim como Abraão orou, assim Deus fez, né? Que Deus, ele colocou verdadeiramente um anjo ao lado de Eliezer para que o instruísse com relação à escolha da esposa de Isaac. Muito bem. No 25, inicia-se, para a surpresa nossa, com Abraão se casando de novo. Então, Abraão já não era mais nem um menininho, né? Mas ele não quis saber de ficar sozinho, não. Então, ele se casa com Quetura, é o nome da sua esposa, e a palavra diz assim: e Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou Zirrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os nomes dos filhos de Abraão com Quetura. E Joxã gerou a Sebá e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Essa genealogia e o nome era característico da cultura hebraica, e eles anotavam mesmo, gente, e passavam para as próximas gerações o nome de cada descendente. E aí ele segue falando no quarto versículo: e os filhos de Midian foram Efá e Éfer, Enoque, Albida e Elda. Estes foram filhos de Quetura. Então, eles marcam, registram, todos os filhos de Abraão são registrados, mesmo que com outra esposa que não tenha sido Sara. Então, aqui no 5 diz: porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. E aí eu quero falar um pouco disso. Vejam bem, o primogênito, verdadeiramente, ou seja, o primeiro filho nascido a Abraão, foi Ismael, como a gente viu. Ismael, filho de uma serva, da serva egípcia Agar, ele foi o primogênito de Abraão. Porém, ele deixou tudo para Isaac. E por quê? Já que na cultura deles, o primeiro filho era quem herdava a fazenda. Os outros recebiam presentes, os outros recebiam agrados, mas a herança, para valer, a bênção maior era do primogênito. E aqui nós vamos ver que isso fica... ele é quebrado, isso aqui. Por quê? Porque o filho da promessa era Isaac. Então, Abraão, ele levou em conta aquilo que Deus tinha falado. Olha, o filho da promessa, o filho do qual eu vou fazer você gerar nações, não será Ismael, será Isaac. Por quê? Porque seria o filho originado das entranhas deles, ou seja, tinha que ser da esposa. Muito bem, então fica claro aqui, porém, no 5, porém Abraão deu tudo que tinha a Isaac.
Mas, prestem atenção, aos outros filhos, os filhos das concubinas, então, a palavra trata as outras como concubinas, tá bem? Então, esposa era Sara, o restante era concubina. Mas aos filhos das concubinas, que Abraão tinha, deu a Abraão presentes e, vivendo ele ainda, porque ele já estava com certa idade, despediu-os do filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Então, veja, ele separou aquele povo todinho, aqueles outros filhos dele, de Isaac. E aqui a gente tem que bater novamente na mesma tecla. Veja, essas mulheres que ele se relacionou, aí que teve esses filhos, a Quetura, elas eram mulheres originadas da servidão. Então, elas eram servas. Com certeza, Abraão, após ficar viúvo, após Sara morrer, Sara era sua esposa, né? Era a esposa dele. Aí, Agar era uma serva egípcia. Foi mãe do seu primeiro filho? Foi, mas ela era uma serva. Não era a esposa de Abraão. E Quetura, mesma coisa. Então, Quetura foi escolhida lá entre as servas, tanto é. E aí, quando ele teve aqueles vários filhos, o que foi que ele fez? Não, existe o filho da promessa, o filho que Deus falou para mim, que geraria muitas nações. Esse filho, ele estava claro que era para Abraão, estava claro que era Isaque. Está bem? Então, tanto é que a gente viu que Ismael e esses outros aqui que foram para o Oriente, Ismael gerou uma série de povos que hoje são inimigos do povo de Deus. Entende? Então, eles não são só inimigos dos judeus, eles são inimigos do povo de Deus. Nós, brasileiros, cristãos, nós não somos judeus, mas somos povo de Deus. E, na verdade, a igreja ela é formada por aqueles que creem em Jesus Cristo, tá bem? E vocês sabem que os judeus, eles rejeitaram a Jesus como o Messias. E eles só vão admitir, isso está escrito na palavra em Apocalipse, eles só vão crer, eles só vão aceitar que Jesus é o Messias no dia da segunda vinda do Senhor. Até lá eles vão continuar teimando, né? E, obviamente, alguns poucos que receberem a Jesus, que são conhecidos hoje como judeus messiânicos, né? Esses não, esses já fazem parte da igreja do Senhor. Mas os outros judeus, eles não fazem parte da igreja do Senhor. Então, porque isso gera muitas dúvidas, às vezes. As pessoas perguntam, mas e os judeus e tal, eles não são o povo de Deus e tal? Então, vejo bem, embora haja um final diferente, né, uma oportunidade a mais para eles, na verdade, a igreja ela é formada por quem recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você crê em Jesus Cristo, você faz parte da igreja.
Então, a igreja, ela é formada pelos que creem em Jesus Cristo. Então, os judeus, hoje, né, a sua grande maioria, eles estão esperando a chegada do Messias, quando o Messias já veio há 2000 anos atrás. Então, os judeus hoje, eles não fazem parte da igreja, tá bem? Então, a igreja é formada por aqueles que tenham sido judeus ou gentios, que são os não-judeus, que são, no caso, somos nós que cremos em Jesus, é que somos a igreja, tá bem? Então, não confundir, porque às vezes as pessoas confundem isso. Por exemplo, se Jesus voltasse hoje fosse o dia de hoje, quem sabe não é? Né? Eu tenho sempre esperança. Mas se fosse hoje a volta de Jesus, aqueles que não creram em Jesus, incluindo os judeus que não creem que Jesus é o Messias, eles também não vão subir, tá bem? Então é preciso a gente entender isso, né? Então, vamos seguir. A palavra vem e fala que no versículo 7 do capítulo 25 de Gênesis diz: Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Ele viveu muito tempo, não é verdade? 175 anos. Foi uma vida longa, foi uma vida próspera. Ele, o pai da fé, né, de todos aqueles que creem, glória ao Senhor por isso. E agora, a partir do versículo 8, vai se falar da morte de Abraão. Ele, que foi aquele que, sem ter visto, creu, né? Ele ouviu e creu, e obedeceu. Então, por isso é que ele é chamado de pai da fé. No 8 diz: E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E olha que interessante, no versículo 9 diz que compareceu ao sepultamento de Abraão os filhos, né? Os dois primeiros, Isaque e Ismael. Ora, Ismael, nós sabemos, ele sendo pai dos atuais muçulmanos, né? Ismael, ele não morava mais ali naquela região que Isaque morava. A palavra, como nós já lemos também, que a sua mãe Agar, a serva egípcia, ela arrumou uma esposa egípcia para Ismael. Isso significa que Ismael, ele teve uma cultura, uma criação diferente da de Isaac. Ele teve uma criação, muito provavelmente, politeísta, né? Adorando vários deuses. Então, ele não seguia aquilo que Abraão, né, havia ensinado para Isaac. Então, era outro tipo de cultura, outro tipo de religião. Muito bem. E no 9 diz assim: E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela. Quem lembra? A cova de Macpela foi aquele pedaço de terra adquirido por Abraão aos filhos de Et, aos heteus, né, que o venderam por um preço, também nós lembramos, um preço exorbitante de 400 ciclos de prata. Gente, era muito dinheiro, muito dinheiro. Então, ali, aquela cova de Macpela, Abraão foi enterrado ali, né?
no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente a Mamre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Olha só que lindo, né? Então, ali o local que Sara foi sepultada, Abraão também foi sepultado. Glória a Deus. No 11 diz: E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou. Aí diz que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Lairoi. Muito bem, vejam só, aqui Deus, ele continuou o trabalho, o plano que ele tinha para esse povo de Deus. Ele continuou. Gente, quando nós falamos povo de Deus, na antiga aliança, no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, que é tudo a mesma coisa, nós estamos falando do povo de Israel, tá bem? Então, esse era o povo de Deus. Quando nós falamos de povo de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, então aí nós temos o povo de Deus sendo quem? Sendo a igreja. Por quê? Porque Deus, a partir da morte, crucificação, de todo aquele sofrimento de Jesus e de sua ressurreição, que é quando ele vence a morte, e esse vencer a morte, você pode se colocar junto dele e saber que você também vai vencer a morte, porque nos é prometida a vida eterna. Quem prometeu isso foi Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus por isso, porque Deus, ele é fiel. E Jesus, ele prometeu-nos a vida eterna a quem acreditar nele, permanecer em sua palavra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muito bem. E a partir do versículo 12, vai se falar aqui dos descendentes de Ismael. Então, Ismael, nós já vimos aqui que ele foi filho da teimosia, né? Foi filho da impaciência. Ele foi filho da carne, podemos dizer assim, que a nossa carne tem essas coisas, tem a impaciência, ninguém quer esperar o tempo de Deus, que é o tempo perfeito. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Se nós todos tivéssemos paciência e esperássemos o tempo de Deus, nós teríamos, com certeza, muito ou nenhum, né? Nenhuma decepção. Por quê? Porque Deus, ele sabe qual é o melhor tempo, ele sabe se você está preparado para receber essa bênção ou não. Nós sempre achamos que estamos preparados para receber bênção. Nós sempre queremos bênção. Nós sempre queremos bênção. O que a gente não quer normalmente é o dono da bênção. Né? Não quer o dono da bênção, quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Então nós precisamos entender que o Senhor, mais uma vez eu repito, nós somos muito acostumados a achar que nós estamos sempre certos, que nós temos inteligência suficiente para saber como agir, para saber o momento certo de agir. Mas nós somos, na verdade, pobres coitados, entendeu? Por quê? Porque a nossa inteligência comparada de Deus, eu acho que eu já fiz essa comparação, né? É assim, algo tão minúsculo, tão ridículo comparado com a inteligência de Deus.
O nosso Deus, a palavra garante que os caminhos dele são muito mais altos que o nosso, né? E assim, Deus, ele é tão mais inteligente do que nós. É só nós observarmos a criação dele, né? Então, assim, não tem o que comparar. Nós somos criaturas, não é verdade? Mas ele é tão maravilhoso, ele é tão bondoso, que ele nos deu a oportunidade de nos fazermos filhos dele. Filhos por adoção, mas filhos. Em acreditarmos na obra redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade, não é? Então a palavra vem falar dos descendentes de Ismael. Segue dizendo: essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E aí ele vem e cita todos os nomes dos filhos de Ismael. E a palavra diz que ele seria pai de 12 príncipes. Então, seus filhos geraram grandes nações. Assim como foi prometido, verdadeiramente. Deus prometeu a própria Agar, aquela que era egípcia, aquela que era politeísta, e nós já falamos sobre isso. Que Deus, ele é soberano, ele fala com quem ele quiser. Então, não fique achando que porque você é cristão, que Deus vai falar com você só com você. Não. Deus, ele é misericordioso e ele fala com quem ele quer. Por quê? Porque ele é soberano, ele é o Criador, não tem nada disso. Na verdade, Deus não gosta nem que nós falemos desse assunto. Por quê? Porque ele não pode, de forma alguma, ser tolhido em sua misericórdia. Muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso. Não é? Eu vou citar uma rápida, porque para você não esquecer. Jonas, que era de Deus, ele foi enviado a Nínive, que era uma cidade que havia muita crueldade, iniquidade, muito pecado. E o profeta Jonas, ele que se revoltou, não ia ir de jeito nenhum. Eu até já falei disso antes. Então, ele, ao invés de seguir para Nínive, ele pegou um navio que ia para Tarsis. E vocês sabem a história, né? Ele terminou sendo lançado ao mar. Ele terminou sendo lançado ao mar. E aí um grande peixe o devorou. Mas Deus, como Criador do universo, todo-poderoso, Deus do impossível. Uma vez eu estava num consultório e ia ser atendido, e antes de ser atendido, o médico viu que eu estava com Bíblia. Ele disse: tem muita coisa legal aí, mas tem muita coisa que eu não acredito. E eu disse: você não acredita muito, tem um versículo especial para você aqui. E diz que os incrédulos não reinarão, não reinarão o reino de Deus. Aí ele ficou, mas eu acredito que um homem foi engolido por uma baleia. Lá não fala que é baleia, só diz que é peixe grande. E eu estou atrevida, né? Mas imagina, não fala nada de meu peixe, não. Aí ele chegou e disse assim: mas aí como é que pode passar 3 dias dentro de uma baleia e não morrer? Né? Ele fez uma pergunta. E eu disse assim: olha, você só está esquecendo uma coisa, que o meu Deus, é o Deus do impossível. Deixa eu te dizer uma coisa. Se ele criou o universo que você vê, que você não vê, que você vê só um pedacinho, mas que eu acho que você, por ser médico, deve ter
algum conhecimento a mais aí e saber que é algo que o homem considera infinito, de tão grande que é. Esse Deus que criou o universo e cada átomo que existe em você, não seria capaz de fazer algo desse tipo? Isso lá é nada para Deus. Aí ele calou, né? Porque também depois dessa eu também calaria. Muito bem. Aí seguindo aqui, ele fala de toda a geração desses príncipes que foram gerados por Ismael. E no 16 ele diz: esses são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. Então veja que se cumpriu aquilo que Deus havia falado. Você sabe por que se cumpriu aquilo que Deus havia falado? Porque Deus não é homem para mentir. Se fosse eu que tivesse dito, não era nem sei lá o quê. Não é verdade? Mas como foi Deus que falou, aí então os 12 príncipes vieram a existir exatamente como Deus havia dito. E no 17 diz: e estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, indo para Sur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. O que significa isso? Que Ismael não foi enterrado, sepultado, não foi enterrado e sepultado junto com seu pai e com Sara, no campo de Macpela. Tá bem? Então, o campo de Macpela estava ali reservado para aqueles que verdadeiramente faziam parte da promessa de Deus para a criação do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. E agora nós vamos falar aqui dos descendentes de Isaac. Então, essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E Isaac, da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Então, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. Rebeca, assim como Sara, também não podia ter filhos. Mas a palavra de Deus diz que Isaac orou, e orou, e orou, e orou. Gente, foi muito temporâneo. Vou logo dizer quantos anos foram. 20 anos orando. 20 anos orando. E o Senhor ouviu as suas orações, oh glória! E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Veja, quando Rebeca engravidou, ela sentia dentro da barriga os 2 filhos que eram gêmeos, e que eles estavam lutando dentro de sua barriga, estavam brigando. E isso incomodou muito a Sara. E veja, ela perguntou a Deus: por que é que eles estão brigando? Por que é que esses 2 irmãos estão brigando? Olha, gêmeos na Bíblia, eu só vi uma vez. São esses aqui. Eu não vi mais gêmeos na Bíblia, não. Fala de gêmeos na Bíblia, não. Tá? Então, esses foram os únicos gêmeos que aconteceram aqui. E aqui,
o Senhor respondeu às orações de Rebeca, perguntando por que os seus filhos brigavam dentro de sua barriga. Então, ele disse, 3, 2 nações há no teu ventre. Eita, gente, 2 nações. Quer dizer que um deles ali não faria parte do povo de Deus. Veja só, que coisa tremenda. Ali Deus já disse, já falou para Rebeca no seu coração. Ei, aí dentro da tua barriga, Rebeca, tem 2 nações. Eita. E a gente sabe que o povo de Deus é um povo só. O povo de Deus é um povo só. Isso deixa claro que um deles não faria parte do povo de Deus, mesmo sendo filho de Abraão, ou, desculpa, mesmo sendo filho de Isaac e de Rebeca. Vejam só. Então, o Senhor diz, 2 nações há no teu ventre, Rebeca, e 2 povos se dividirão em tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Eita. E agora que vai aparecer algo tremendo para a gente aprender. Versículo 24 vai falar, a partir daí nós vamos falar do nascimento de Esaú e de Jacó, que são os 2 filhos de Isaac e de Rebeca, gêmeos. Muito bem. 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, ou seja, acabou os 9 meses, eis que gêmeos no seu ventre vieram a nascer. E saiu o primeiro, ruivo, e todo com uma veste cabeluda. Por isso, chamaram o nome de Esaú. Então, Esaú, gente, Esaú significava peludo, significava macho, era o primogênito. Já falamos essa questão de primogenitura. Para essa cultura, para esse povo, primogênito era aquele que ia herdar as coisas do pai. Então, você ser primogênito, na cultura deles, era algo extremamente importante. Em especial para os pais, né? Porque se nasce primeiro uma menina, era a mesma coisa de não ter nascido. Mas quando nascia o primeiro filho, homem, então esse era o gênero, esse era o recebedor da herança, de toda a honra, da bênção principal. Ele era o recebedor. Vamos ver que interessante. O nome que ele ganhou, ele foi de cara. Nome de peludo, de macho, de valente, de super, super, super. Esaú. Muito bem. E a palavra continua e diz no 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Eita. A mãozinha de Jacó estava segurando no calcanhar de Esaú. Estava segurando no calcanhar do primogênito. Ele não queria. Jacó puxar Esaú de volta. Eu quero ser o primogênito. Tu pode
primogênito, eu que quero essa bênção. Interessante, não é? E mais, a palavra diz que por isso ele se chamou de Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Nós já falamos da importância dos nomes nessa cultura. Nós já falamos sobre isso. Esse nome Jacó significa enganador, manipulador. Ele ganhou esse nome porque ele estava puxando o calcanhar de Esaú, querendo a primogenitura dele. E a gente sabe que, na verdade, eles eram dois bebês, né? Um não estava preocupado, como é que um ia saber que o outro saiu e tal, e tal, e tal. Mas, na cultura deles aqui, eles que e deram nome para o menino. Jacó andou. E você imagina o que é você crescer, passar a sua infância, passar a sua adolescência, chegar à fase adulta, sendo chamado de enganador. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Nós, muitas vezes, somos rotulados. E quando a gente é rotulado, nós nos sentimos mal. Isso traz trauma, gente. Isso traz trauma para a pessoa. Vocês imaginem Jacó tendo crescido e ele era um bebê. Se ele estava pegando a mão do calcanhar do outro lá, era a posição que ele estava nascendo. Ele não sabia de nada. Mas ele ganhou o nome de Jacó, o enganador. Ele ganhou esse nome. Nós vamos ver aí como isso influencia verdadeiramente na formação do caráter da pessoa. Né? Você passa a vida todinha sendo chamado de enganador, acho que não é coisa boa. E aí a palavra diz que era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. E aí confirma verdadeiramente que ele orou 20 anos para que Rebeca tivesse seus filhos. 28. E amava Isaac a Esaú. É o primogênito, é o meu filhão, é o peludão, é o machão. Ah, eu amo demais. Eu amo demais. Eu amo demais. Porque a palavra diz que ele amava, porque a caça era de seu gosto, o homem era um homem caçador, era um homem forte, era um homem bravo, bicho até peludo era. Mas a palavra diz, mas Rebeca amava a Jacó. A mãe preferiu aquele. A mãe olhou para aquele que passou a vida todo sendo chamado de enganador. Provavelmente o nome colocado pelo pai, colocou o nome de Jacó, enganador. E aí a palavra diz que Jacó cozinha um guisado, cozinhou um guisado. E veio Esaú do campo, e estava Esaú cansado. E disse a Jacó, deixa-me, eu te peço, deixa eu comer desse guisado vermelho, provavelmente lentilhas vermelhas, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Esaú também foi chamado Edom e será o
pai dos edomitas. E Edom significa vermelho, tá? Então, por conta dele ter pedido esse guisado vermelho que Jacó tinha feito, ele recebeu esse nome de Edom. 31. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Eita. Ele estava de olho na primogenitura, acho que tanto de escutar, né, que o nome dele era Jacó, porque ele agarrou no calcanhar do irmão e com certeza a história de que ele queria a primogenitura de Esaú ficou em seu coração, ficou na sua mente, ficou nele. Ele disse: me vende a tua primogenitura, que eu te dou esse guisado vermelho que tanto tu queres. Vocês sabem qual foi a resposta de Esaú? Diz, 32. Diz Esaú: eis que eu estou perto de morrer. Eu estou aqui para morrer, meu amigo. Para que é que eu quero saber de primogenitura? Gente, a primogenitura, para essa cultura, ela é algo muito importante. E jamais poderia ser trocado por um prato de lentilhas vermelhas. Mas foi exatamente isso que Esaú fez. Na verdade, Esaú aqui mostrou que para ele tanto fazia ser primogênito ou não, que primogenitura não tinha importância para ele, que não tinha importância nenhuma, que ele estava pouco se lixando para a primogenitura. O que queria mesmo de verdade era aquele prato de guisado. Isso ele queria, com certeza. E a palavra diz, o último versículo, o penúltimo. Então disse Jacó: jura-me, jura para mim, agora, hoje, jura agora. E jurou-lhe. Esaú jurou. E vendeu a sua primogenitura a Jacó. Talvez para Esaú isso não tenha valido muita coisa em termos de isso aqui, depois ele esquece isso aqui, isso aí não está valendo nada. E eu também não estou nem aí para essa primogenitura. E o último versículo diz assim: e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e foi-se. Ou seja, não estava nem aí. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de encerrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Meu amado, minha amada, aquilo que Deus te deu como bênção, não despreze, não esqueça. Às vezes, Deus faz coisas por nós tão incríveis, mas pense que é fácil a gente esquecer e desprezar. Não esqueça que a palavra, ela deixa claro a bênção que Deus te dá, seja para sempre, eternamente grato a Deus por ela. Tá bem? Não se esqueça das coisas boas que Deus fez por você. Não se esqueça de tudo aquilo que Deus prometeu a você. O que ele não cumpriu ainda, ele vai cumprir. Então, alegre-se em Deus e continuemos nosso caminho para a vida eterna. Eu desejo a paz do Senhor para todos vocês. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Palavra abençoada, que realmente Esaú não deu valor à sua primogenitura, né? Trocou por um prato de lentilha ali, né? Não considerou, não fez considerações futuras, né, em relação a isso, o que consistia na primogenitura, né? Glória a Deus. Então, nós possamos aprender com
a história de Esaú, né? Nós iremos ver ainda no desenrolar do versículo do capítulo 26 como isso se deu mais, né? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para Edmilson. Edmilson, você pode orar por nós, ligar o seu áudio e fazer essa oração. Não sei se a gente vai querer fazer alguma oração depois, mas se você puder fazer agora por nós, Edmilson. Pode ser? Opa, Liga o teu... Isso, pronto. Glória a Deus. Se você puder orar por nós. tá bom, vamos orar, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia vencido, Pai. Obrigada, Senhor, porque esse estudo, Senhor, Tu está comandando, está na frente, Senhor. E nós vemos, Senhor, que cada dia mais a gente tem vontade de estar aqui na Tua presença, Pai. Ô Jesus, abençoe cada um que está aqui, Senhor, que não desista, Senhor, de estar aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor, porque Tua palavra é verdadeira, viva, que penetra no coração, Senhor. E assim, meu Deus, eu venho te agradecer por esse momento que nós estamos na Tua presença, meu Pai. Vem nos dar uma noite de paz, uma noite de vitória. Vem nos revelar, Senhor, o que Tu queres de cada um de nós, Senhor. Revela através de sonhos, Pai. E assim, esta noite, eu já estou te agradecendo, Senhor, porque muito mais que nós pedimos, Tu faz, Senhor, porque Tu nos ama, Pai. Vem nos abençoar esta noite e que amanhã nós possamos estar de volta, Senhor, com a Tua presença neste negócio, nesta oração, meu Deus, porque tudo que Tu faz, Senhor, é perfeito, Senhor. E eu creio, meu Deus, que Tu tem abençoado cada um que está no grupo, Pai. E obrigada, meu Deus, por eu estar também. Eu já te agradeço em tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Só para ilustrar aqui o que a Jane falou, né? Ela falou sobre um cozido ali de lentilhas, né? Eu tinha essa imagem que eu já tinha explicado sobre ela para EBD, né? Para os juvenis, os diversos tipos de lentilha que existem, né? Então, o guisado aqui foi feito com lentilhas vermelhas, né? Cozinhado vermelho ali. Então, só para a gente entender aqui, existem diversos tipos, né? Ele podia ter feito amarelo, né? Vermelho, verde, mas é bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Jane, você vai querer fazer alguma oração por nós? Eu vou fazer uma oração. Quero Amém. sim. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido. Em nome de Jesus, Pai, eu venho te agradecer por mais um dia que Tu nos dá. Venho agradecer pela vida de cada um que está aqui, que persevera em ouvir da Tua palavra, em aprender da Tua palavra. Deus amado, obrigado, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, Tu tens nos dado força para seguirmos adiante, meu Paizinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar em especial pela vida dos casais. Pai, nós percebemos, nós sentimos e também ouvimos e vemos na TV, em vários outros lugares, Pai, o quão difícil está sendo essa quarentena para os casais. Pai, em nome de Jesus, eu venho orar por essas pessoas que têm encontrado dificuldades, Senhor, nos seus relacionamentos. Verdadeiramente, Pai, quando ficamos mais juntos uns dos outros, com nossos cônjuges, Senhor, nós temos uma maior probabilidade de entrar em dissensão, entrar em discussão, às vezes por assuntos tão bobos, mas por mesmo pela tensão e estresse do dia a dia, de estar ali sem fazer suas atividades usuais e estar em um ambiente fechado, sempre, há muito tempo. É incrível, mas nós já estamos praticamente há 3 meses nessa situação. É uma coisa
inacreditável, Pai, o que nós estamos passando. Então, eu venho pedir para que Tu venha abençoar, venha trazer paz, venha fazer com que os relacionamentos sejam poupados, Pai, de todo tipo de discórdia, Senhor. Tu és o Deus pacífico, Tu és o Deus do amor, e nós cremos, Senhor, que todos eles podem buscar a Tua palavra, buscar um maior entendimento da Tua palavra, Senhor. Que possam orar juntos, que possam louvar juntos e que possam fortalecer um ao outro. Pai, nós repreendemos todo espírito de dissensão, todo espírito de briga, todo espírito de violência. Pai, em nome de Jesus Cristo, as mulheres que são a parte mais frágil, que os maridos possam entendê-las, amá-las, porque a tua palavra diz que os maridos devem amar as suas esposas como Jesus amou a igreja. E eu creio, meu Pai, que o teu agir se fará presente na casa daqueles que clamam por ti. Então, Paizinho, em nome de Jesus Cristo, protege os casais, protege as famílias. Deus amado, olha os filhos que estão vendo tudo isso acontecer, que têm como seus pais como exemplo. Então, Deus, que Cristo seja o cabeça de toda a família e que o esposo, como está acima de sua esposa, que possa ser crente verdadeiramente, ser aquele provedor amoroso, seja o cuidador, Deus. E aquelas famílias, Deus, que não possuem a Ti, não possuem a Jesus Cristo como o seu pilar, Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo mal, toda briga, toda tentativa de homicídio, meu Deus, toda violência, Senhor, todo divórcio, Deus, eu repreendo em nome de Jesus Cristo e que eles possam, Pai, de alguma forma ser beneficiados com as nossas orações. Eu peço para que todos orem pelas famílias, todos em especial por aquelas mais necessitadas, porque para elas é muito difícil elas estarem passando por necessidade e ainda estarem em locais que não são confortáveis e que obrigam a convivência diária e constante, sendo que numa situação de extrema necessidade. Então, Deus amado, Deus querido, contamos contigo, Senhor, sempre, porque Tu és Deus fiel. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que oração abençoada. E vamos ficando por aqui, né? Que Deus abençoe cada um, que possamos ter uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite de descanso, que amanhã possamos estar aqui no mesmo horário, na mesma fé, na mesma força, orando, louvando, bendizendo e crendo no nosso Deus Todo-Poderoso. E a fé vem pelo ouvir, né? Que possamos ter também a nossa fé aumentada cada vez mais. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus, glória a Jesus. Paz. A paz, meus queridos. Tenham todos uma excelente noite até amanhã, se Deus quiser.